Correspondências. Peço ao secretário para ler as correspondências. Convite. As Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc, convida para o lançamento do programa Celesc Rural. O Celesc Rural vai levar energia de mais qualidade para o campo, com a instalação de cabos protegidos e substituição de redes monofásicas por trifásicas, fortalecendo o agronegócio catarinense. Local: Salão Comunitário da Comunidade Evangélica de Ilha Grande, na SC 350, quilômetro 404, Ituporanga, no dia 29 de maio de 2019, às 14h30. Edital de convocação. Jean Carlos Rizieri, presidente da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca pelo presente edital os senhores vereadores das câmaras municipais associadas à União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, o presidente da AMAV, os integrantes do CONCAV e do SECAV, para a Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 1º de junho, tendo como local a Associação dos Aposentados, situada na Rua das Missões, número 57, Centro, no município de Presidente Getúlio, com início marcado para as 9 horas em primeira convocação, com a presença de 50% mais um dos vereadores das câmaras municipais associadas, e às 9 horas e 30 minutos em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para apreciarem e deliberarem nos termos do Estatuto da UCAV sobre a seguinte ordem do dia. 9 horas, abertura da Assembleia. 9h15, apresentação e deliberação de moções. 10 horas, palestra, aplicação da Lei Estadual de Limpeza das Redes Elétricas no Alto Vale do Itajaí e o que isso poderá melhorar na distribuição da energia elétrica no Alto Vale, com o palestrante Manuel Arizoli Pereira, gerente regional da Celesc. 11h15, assuntos internos da entidade com deliberação de resoluções. 11h30, assuntos do Fórum da Mulher Parlamentar. 11h45, palavra livre. 12 horas, encerramento. Atenciosamente, Jean Carlos Rizieri, presidente da UCAV. Moção número 002 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agrolândia, os vereadores da Câmara Municipal de Agrolândia, com o apoio da Câmara Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, solicitam que seja encaminhada para aprovação na Assembleia Geral da UCAV, no mês de junho deste ano, no município de Presidente Getúlio, a presente moção, para que posteriormente a União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, remeta esta correspondência ao senhor diretor-presidente da Celesc. Requer a reabertura da unidade de atendimento da Celesc no município de Agrolândia e que esta possa contar com no mínimo 3 eletricistas disponíveis em 7 dias por semana, com escala de revezamento de turnos, bem como que a unidade disponha de um carro equipado para dar amparo a esses profissionais. Justificativa. Considerando que Agrolândia e Atalanta são municípios que somam uma população de aproximadamente 14.011 habitantes, segundo o último censo, considerando o montante expressivo de requisições de prestação de serviços, ocasiona a morosidade dos serviços a serem realizados, haja vista a pouca quantidade de funcionários eletricistas para atender tantos municípios, considerando que, quando chamados, os funcionários demoram a chegar no local no qual foram solicitados os serviços, devido que a distância dificulta o deslocamento até as comunidades, considerando que ambos os municípios têm como principal atividade econômica a agropecuária e que os principais produtos são o tabaco, o peixe, o leite e uma expressiva quantidade de produtores de grãos, os quais necessitam de energia elétrica em plenas condições 24 horas por dia, a fim de não comprometer sua produção, considerando que é notório o crescimento econômico de ambos os municípios e que a tendência é que a falta de prestação de serviços de forma eficaz se agrave em um curto período de tempo
devido ao aumento iminente da demanda, apresentamos a presente moção ao descaso com os municípios de Agrolândia e Atalanta na questão de falta de profissionais e demora no atendimento, certos de poder contar com o seu apoio e solicitude. Plenário, vereador Emil Jensen, Agrolândia, 21 de maio de 2019. Ofício número 69 de 2019, Atalanta, 24 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor Sebastião da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Resposta ao ofício número 029 de 2019 da Câmara de Vereadores do dia 14 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao ofício número 029 de 2019, encaminhado por esta Casa Legislativa, prestar as informações solicitadas nos termos que seguem. 1.1. Restrição apontada. Considerando a restrição acima referida, o Poder Executivo eliminou, nos 2 quadrimestres seguintes, o percentual excedente, conforme determina o artigo 23 da Lei Complementar número 101 de 2000? Resposta. Sim, o primeiro quadrimestre de 2018 fechou em 53,12% e o segundo quadrimestre de 2018 fechou em 50,63%. Caso não tenha eliminado o percentual excedente no prazo no artigo acima referido, a administração municipal adotou alguma medida para que o percentual excedente seja eliminado ou esta restrição voltará a ser apontada na prestação de contas referente ao exercício de 2018? Resposta. Foi baixado o percentual conforme resposta acima. Caso no exercício de 2018 não tenha ocorrido a eliminação do percentual excedente, qual a medida que está sendo adotada neste exercício para que as despesas com pessoal do Poder Executivo não ultrapassem o percentual legal máximo de 54%? Resposta. O percentual do exercício de 2018 ficou em 50,56%, conforme relatório de Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão Fiscal, portanto, abaixo do limite de percentual máximo apontado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 1.2. Restrição apontada. Quais os motivos que levaram à ausência de despesas com o saldo do exercício anterior do Fundeb? Resposta. A despesa foi realizada conforme empenho número 165, de 24 de janeiro de 2017, relativo ao pagamento de INSS dos servidores no mês de janeiro de 2017. O que não foi realizado foi o empenho com a fonte específica do superávit do exercício anterior, conforme determina a legislação, na fonte 106, transferências do Fundeb 60%. Porém, a despesa foi realizada no prazo exigido pela legislação. No exercício de 2018, todos os recursos do Fundeb foram utilizados no mesmo exercício financeiro? Resposta. No exercício de 2017 não ficou saldo, porém, no exercício de 2018 restou R$ 3.717,94, as quais foram adotadas as medidas cabíveis. Caso não tenham sido utilizados todos os recursos no exercício de 2018, o saldo remanescente é superior, igual ou inferior a 5% dos recursos recebidos? Resposta. Não ficou saldo de recursos do Fundeb para o exercício de 2018. Se igual ou inferior a 5% dos recursos recebidos, este recurso remanescente foi utilizado no primeiro trimestre de 2019? Caso não tenha sido regularizada esta situação no exercício de 2018, está sendo adotada alguma medida para que esta situação seja regularizada no exercício de 2019? Resposta. Sim, foi inferior a 5%, no valor de R$ 3.717,94, conforme empenho número 230, de 24 de janeiro de 2019, e adotado as providências cabíveis. Desta forma, não haverá restrição. 1.3. Restrição apontada.
Referente ao exercício de 2018, o lançamento de receitas foi disponibilizado em meios eletrônicos de acesso ao público em tempo real? Caso a resposta seja negativa, por que não? Resposta: as informações de lançamento de receitas são feitas em tempo real, ou seja, diariamente, pelo portal de transparência, no site, através do sistema Fly Transparência Beta Sistemas. Referente ao exercício de 2019, o lançamento de receitas está sendo disponibilizado em meios eletrônicos de acesso ao público em tempo real? Caso a resposta seja negativa, o Poder Executivo está adotando alguma medida para que a determinação legal seja atendida ainda neste exercício? Resposta: está sendo disponibilizado por meio eletrônico, através do site do município, em link específico do portal de transparência, todas as informações pertinentes a receitas e despesas, bem como relatórios que estão disponíveis diariamente para o público de modo geral. 1.4 Restrição apontada: atraso na remessa da prestação de contas do prefeito, caracterizando afronta ao artigo 51 da Lei Complementar número 202 de 2000, concominado ao artigo 7º da Instrução Normativa número 20 de 2015, folha 2 dos autos. Questionamentos. Referente ao exercício de 2018, a prestação de contas do prefeito foi encaminhada no prazo legal? Resposta: não foi encaminhada no prazo legal a prestação de contas do prefeito no exercício de 2018. Caso não tenha sido, está sendo adotada alguma medida para que a prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2019 seja encaminhada para o Tribunal de Contas no prazo legal? Resposta: o município encaminhará no próximo exercício a prestação de contas do prefeito no prazo legal. 1.5 Restrições apontadas: ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso 1 da Instrução Normativa número 20 de 2015, item 6.2. A ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso 4, da Instrução Normativa número 20 de 2015, item 6.5. Analisando o relatório da DMU, é possível perceber-se que os pareceres dos conselhos citados nas restrições acima transcritas foram considerados como não remetidos ao Tribunal de Contas, porque nos respectivos pareceres consta apenas a assinatura do presidente do Conselho, não tendo sido remetidas as atas das reuniões em que os pareceres foram apreciados, não restando evidenciado, deste modo, se os pareceres foram fruto de deliberação colegiada do Conselho. Questionamento. Na prestação de contas referente ao exercício de 2018, os pareceres dos conselhos acima referidos foram assinados por seus respectivos colegiados? Caso não tenham sido, foram remetidas, junto à prestação de contas, as atas em que os pareceres foram aprovados pelos colegiados dos conselhos? Resposta. A prestação de contas referente ao exercício de 2018 foi assinada por todos os membros do colegiado. Contudo, não foram encaminhadas as atas em que os pareceres foram aprovados pelos colegiados dos conselhos. Se no exercício de 2018 estas situações não foram observadas, os conselhos foram orientados a encaminhar ao Poder Executivo os pareceres assinados por todos os seus membros, ou acompanhados das atas das reuniões em que os pareceres foram aprovados pelo colegiado do Conselho? Resposta. Os secretários foram orientados sobre a necessidade dos conselhos obedecerem ao disposto no artigo 7º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas, número 20 de 2015. Os conselhos foram orientados para encaminhar ao Poder Executivo os pareceres assinados por todos os seus membros, acompanhados das atas das reuniões em que os pareceres foram aprovados pelo colegiado do Conselho na prestação de contas do próximo exercício. A ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso 2, da Instrução Normativa número 20 de 2015. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Assistência Social em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso 3, da Instrução Normativa número 20 de 2015, item 6.4. Analisando o relatório da DMU, é possível perceber-se que as resoluções dos conselhos citados nas restrições acima transcritas foram considerados como não remetidos ao Tribunal de Contas, porque não foram remetidas as atas das reuniões em que as resoluções foram apreciadas, não restando evidenciado, deste modo, que tais documentos foram fruto de deliberação colegiada dos conselhos. Questionamentos. Na prestação de contas referente ao exercício de 2018, as atas das reuniões em que as resoluções foram aprovadas pelos colegiados dos conselhos acima referidos foram remetidas? Resposta. O município encaminhou o parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, contudo, não foi encaminhado no prazo legal. As atas das reuniões em que as resoluções foram aprovadas não foram remetidas junto com a prestação de contas. Se no exercício de 2018 estas situações não foram observadas, os conselhos foram orientados a encaminhar ao Poder Executivo as atas das reuniões em que as respectivas resoluções foram aprovadas pelos colegiados dos conselhos? Resposta. Os conselhos serão orientados para encaminhar ao Poder Executivo os pareceres assinados por todos os seus membros, acompanhados das atas das reuniões em que os pareceres foram aprovados pelo colegiado do Conselho, na prestação de contas do próximo exercício. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Idoso em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso 5, da Instrução Normativa número 20 de 2015, item 6.6. Analisando o relatório da DMU, foi possível constatar-se que o município de Atalanta não possui Conselho Municipal do Idoso. Questionamentos. Este conselho foi criado no exercício de 2018? Resposta. O Conselho Municipal do Idoso não foi criado. Caso não tenha sido criado, foi ou está sendo criado neste exercício? Resposta. Sim, o município encaminhará à Câmara de Vereadores, ainda neste exercício, o projeto de lei que cria o Conselho Municipal do Idoso. Caso tenha sido criado, o Conselho foi orientado a enviar ao Poder Executivo os documentos exigidos pelo Tribunal de Contas, devidamente assinados ou acompanhado da resposta da respectiva ata de aprovação. Resposta: não se aplica. Sendo que se apresenta para o momento, renovam-se os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodernel, prefeito municipal. Alguma dúvida, vereadores? Boa noite ao presidente, vereadores, Adilson, vereadores Mirim, todos que nos acompanham, ao Wagner. Obrigado, Wagner, por estar aqui para tirar as dúvidas, né? Presidente, eu acho que assim, foi feito esses questionamentos, né, por nós todos os vereadores aqui, né, discussão em reunião anterior à sessão, e a gente recebeu aqui por escrito, né. Eu acho que assim, as respostas estão muito bem colocadas, né, na questão até contábil, a gente viu que teve os seus encaminhamentos, né. E eu acho que compete também, acho que nós, assim, porque como eu até pedi uma cópia para a Marluva, agora anterior à sessão, para eu poder acompanhar a leitura também, né? Mas assim, eu acho que a gente também, acho que todo vereador, acho que a gente poderia dar uma olhada melhor, e se a gente vir a ter alguma dúvida, né? Talvez a gente possa estar conversando com você posteriormente, né? Mas assim, eu acho que a princípio ficou bem esclarecido, né? A gente vê mais essa questão dos conselhos, que 2017 não tinha, 2018 também não, né? Que o próprio Tribunal de Contas apontou, né? E eu acho que se a gente ter alguma dúvida, a gente pode estar conversando depois. Eu não sei se algum de vocês teria algum questionamento agora, porque acho que ficou bem respondido aqui, né, Calinho? Acho que até você como coordenador também deve ter auxiliado, né? E acho que está bem fundamentado na resposta, né, assinada pelo prefeito municipal. E eu, a princípio, por aqui, se eu vier a ter alguma dúvida, eu volto a conversar e a gente pode estar convidando, né, algum representante do município para estar presente na sessão. Quero dar boa noite ao presidente, aos vereadores, às pessoas aqui presentes.
Com relação a essas respostas, até ajudei o Wagner 5 mimos de responder os 3 primeiros itens que falavam do pessoal, do índice pessoal, que realmente o prefeito baixou esse índice, né, que o tribunal apontou 54,12% no primeiro ano, né, no ano de 2017. Daí, com isso, ele baixou o índice e que também a gente vem adotando desde 2017, então, as medidas cabíveis, né, com relação ao que fica, né, sempre menos que 5%. Tá? Então, com relação a isso, não tem problema, a gente deixa sempre começa. E, se possível, né, Wagner, a gente tenta gastar até dia 31 todo o Fundeb para não ter esse apontamento do tribunal, porque quando se tem com o resto do Fundeb, sempre se tem um apontamento do tribunal. Com relação à transparência das receitas e despesas, eu e o Wagner também estivemos conversando, que é um item que cabe à contabilidade. A gente não viu de onde que o tribunal apontou essa falha, porque o Max sabe, né? Também tem o Betafly, né? Que automaticamente manda para o sistema, então tudo que digita lá via backup diariamente, né, Wagner, que se faz assim, transmitido as receitas, as despesas, e automaticamente os balanços já saem, né? O Max sabe que funciona assim, porque a gente tem o mesmo sistema. Ficou muito a desejar com relação, então, aos conselhos, né? Telsa Sala, depois que foi mandado esse ofício para o prefeito disse: ó, Carlinhos, no dia que eu cheguei cedo lá na prefeitura, ele estava lá, senta aqui comigo, vamos discutir sobre esse conselho, como é que funciona isso? Ele disse: olha, na verdade, existe esse conselho para fiscalizar. Então, existe o conselho da Fundeb, existe o conselho da merenda, existe o conselho da saúde, da assistência social, do CMDR e assim por diante. Né? Então, são pessoas que veem as despesas e as receitas que entram dentro de determinado órgão, de determinada secretaria, que estão ali juntamente com o prefeito para fiscalizar. Então, é isso que o tribunal quer. O tribunal quer que coloque lá a ata, o parecer dos conselhos. Simplesmente isso. Né? Então, ele perguntou: existe como fazer isso? Existem sistemas que fornecem isso, né? Então, uma pessoa se incumbe de cuidar desses conselhos, porque são vários conselhos, né, que envolvem a comunidade em geral. Alguns de vocês já devem ter participado do Conselho da Saúde, da Merenda, ou de algum conselho CMDR, algum conselho, né? Então, assim que funciona. E, então, com relação a isso, a gente tem que tomar eu disse para o Sassá, a gente tem que ter uma providência maior com relação a esse conselho. Porque enquanto faltar o último conselho, do qual está faltando aqui do idoso, o tribunal vai cobrar. Né? Então, como foi respondido, então esse ano vai vir para a Câmara, para que a Câmara aprove então o conselho idoso, para que depois ele não possa contar sobre isso. O Carlinhos, só para te complementar, tu falou a questão do Fly Transparência ali, né? Já aconteceu aqui que a gente faz, as informações elas vão automático, o sistema já é programado, né, Wagner? A gente tem o mesmo sistema, Prefeitura e Câmara. De alguma configuração do sistema, às vezes dá um problema que realmente a informação não vai. Já aconteceu aqui na Câmara. Aí você tem que ligar, aberta remotamente, acessa o nosso computador e resolve, né? Então isso já chegou a acontecer aqui, né? Outra situação, Carlinhos, eu acho que é muito importante, a importância do controle interno dentro do município. O controle interno, hoje, eu às vezes converso com o Juarez, olha, o controle interno tem que ser um dos melhores salários, porque hoje ele tem uma responsabilidade muito grande hoje, em tudo que passa dentro da prefeitura. O controle interno hoje, ele é responsabilizado daqui a pouco por alguma falha, alguma coisa que não aconteceu, porque o tribunal, na época, ia fazer muita auditoria em loco. Eu participei da auditoria lá quando eu estava na regional. Em 5 auditores, ficava uma semana e só ia pedir os papéis. Eles tinham a relação do que eles queriam. Hoje não, hoje essa função está muito para o controle interno, eles querem a coisa pronta lá. Então, assim, eu digo, o controle interno hoje é uma função muito importante, de muita responsabilidade, e às vezes eu acho que, assim, até pouco valorizado pelo compromisso que tem e pela responsabilidade que tem hoje o controlador interno dos municípios. Então, por exemplo, assim, os conselhos talvez poderia ter sido apontado, né, e ter sido feito, né? Mas aqui o tribunal apontou, com certeza ele deu parecer para aprovação das contas com essas ressalvas, né? Mas com certeza ficar se repetindo, daqui a pouco pode ter problemas no futuro, né? O Max, como tu colocou, o
controle então, é tão importante dentro de uma prefeitura que se chegar uma auditoria, uma fiscalização do Tribunal de Contas, eles não vão chamar o prefeito, eles vão chamar o controle interno. Então o controle interno vai ser a primeira pessoa a ser chamada, o controle interno depois vai falar com o prefeito, posteriormente secretários, depois os técnicos, não só o contador, porque se é licitação existe uma pessoa responsável, se é pessoal existe uma pessoa responsável. Concordo contigo que é um cargo primordial. Então, por que houve aquele erro na educação? Por que houve aquele erro na saúde? Por que não houve assim? De quem que vai cobrar? Do controle interno. Por que não foi apontado? Entendeu? Então, o controle interno tem um papel fundamental e ganha muito pouco mesmo pelo papel que ele tem. Que o nome dele está em jogo toda a vida. Então, ele tem muita responsabilidade. Ele tem tão bom ao prefeito uma responsabilidade da prefeitura. E tem algumas coisas que o contador deixou de ser responsável. Como é o caso dos balanços. Quem manda os balanços? O Tribunal de Contas. É o controle interno. Eu ainda faço, daquela moda antiga que vai, sabe? Chega no dia 28, antes do dia 28 de fevereiro, eu mando lá os guia documental, papel. O tribunal já mandou 2 vezes de volta para mim. Mas eu continuo mandando. Para dizer que eu, pelo menos a minha parte, como contador, eu fiz. Do Fundeb. Eu colho as assinaturas do pessoal do Fundeb e mando para o tribunal. O tribunal já mandou uma vez de volta para mim. Que não precisa que quem vai mandar isso é o controle interno via internet, Então é assim que funciona. Mais alguma dúvida? Agradeço o Wagner que compareceu aí para dar uma explicação, mas isso vai ser estudado, qualquer coisa a gente fala com você de novo. Tranquilo.